Vamos falar sobre os idosos. A população idosa no mundo, né, aumentou muito, no Aumentou Brasil muito. especialmente. E o idoso necessariamente vai chegar a um ponto que vai precisar de fisioterapia ou existem uma boa quantidade de felizardos que não precisam? Depende muito do decorrer da vida dessa pessoa, né, Robson? Ou seja, moral da história, aqui nós estamos plantando o que nós vamos Exato. colher no futuro. Eu acho que a gente já discutiu uma vez sobre sarcopenia, você lembra? Não sei se você lembra. Sarcopenia, o que é mesmo, A hein? sarcopenia, ela é a perda de massa e de força muscular. Ah, tá. Só que a sarcopenia, ela começa a pegar a pessoa depois dos 30. Uhum. Porque antigamente as pessoas achavam que sarcopenia, perda de força, era depois de 60. Ah, virou idoso, começou a perder força muscular. Não, é a partir dos 30. Então, a pessoa que tem uma atividade física relativamente frequente, né, ela vai ter um envelhecimento mais saudável, né? Então, a sarcopenia, ela começa a partir dos 30 anos. Então, você tem que fazer atividade física para impedir um envelhecimento menos saudável, por exemplo, né? Por exemplo, hoje, aqui no Brasil, idoso é acima de 60 anos, né? Meu pai tem 76. Ele é idoso, mas meu pai não está velho, né? Mas ele fazia exercício? Meu pai faz caminhada 4 quilômetros todos os dias, de segunda a sexta. Mas somente a caminhada é Já suficiente? ajuda demais, né? ajuda demais. Equilíbrio, coordenação, O sedentarismo é força fria, muscular. né? O sedentarismo é fria. E a principal consequência disso tudo são as quedas. A gente está falando de João 23 agora. Todo plantão, Robson, que eu dou no João 23, você pode contar. São 4, 5, 6 idosos que aparecem lá com hematoma no rosto. Por quê? E geralmente Caiu dentro em de casa, né? Na maioria das vezes, dentro de casa, né? A população idosa hoje, ela chega no Brasil a 18 milhões de pessoas, né? E aqui em BH, 23% das pessoas já são idosas, né? Bem diferente da média brasileira. Então, a tendência é que cada vez mais essas internações, essas quedas, esses traumas crânioencefálicos aconteçam. Se você quer ter um envelhecimento saudável, você tem que praticar atividade física. Então, você perguntou, com 60, 65, se ele mantiver uma atividade, ele não vai precisar de fisioterapeuta, né? Se ele mantiver uma atividade com 70 anos, meu pai não faz fisioterapia. 77 anos. Agora, por exemplo, com relação à perda, como é que é o nome? Sarcopenia? Sarcopenia. Certo, mas o fundamental não seria a musculação para poder fortalecer os músculos? Totalmente musculação. Né? Totalmente musculação. Então, somente a caminhada não é suficiente. É melhor do que melhor ficar sedentário, nada, né? A caminhada, você trabalha muito aeróbico, né? Capacidade cardiorrespiratória, e você acaba mantendo um tônus muscular. Para você ganhar massa muscular, não tem nada a musculação. que não seja musculação, né? E se você conseguir, depois da terceira idade, juntar a musculação com um suplemento alimentar, uma suplementação com nutrólogo, nutricionista, aí você vai ganhar massa e força muscular. O mais importante entre massa e força é força. Às vezes você tem um paciente que você percebe que não tem uma massa muscular, mas que ele é muito forte. E a gente tem aparelhos para medir isso. Por exemplo, para membro superior, a gente tem o dinamômetro. Aquele mesmo que você faz para tirar carteira. Sei. Que o médico manda você apertar ali. É aquele aparelhinho. A gente chega pro idoso, aperta e vê a quantidade de força que ele tem pela idade. E a gente consegue avaliar realmente se ele teve perda de força em relação à idade dele ou não. É uma avaliação ótima de familiares, de fisioterapeuta, para ter uma noção como é que está a questão da força muscular desse paciente. E geralmente a partir dos 80 anos que as quedas acontecem com mais frequência, né? Com mais frequência. E devido ao aumento da sobrevida, os superidosos, né, que são conhecidos, eles estão cada vez mais presentes. Superidosos? Superidosos, acima de 80 anos. Acima de 80, sem contar os centenários, né? Tá cheio de centenário agora. O quê? Você sabe que no Mapa Mundi ele tem uma linha azul, característica para idosos acima de 100 anos, e tem lugares que são específicos pela localidade e tudo mais. No Japão, né? Impressionante. Exatamente. Né? A quantidade de pessoas centenárias. Eu faço mestrado em Portugal, né? Você sabe. Lá em Portugal, os idosos acima de 80 anos já são classificados como a quarta idade. Aqui no Brasil, a gente fala, tem 60 anos, terceira idade. 70 anos, terceira idade. 90 anos, terceira idade. Não. Um dia vai chegar a quinta, hein? Exatamente. Pode ser depois de 100, né? Então, assim, 80 para cima, a gente já chama de quarta idade.